Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro Henrique, professor de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás. E hoje eu vou falar de uma forma bem abrangente sobre o desequilíbrio ambiental, que é um assunto que vem sendo cobrado bastante nos últimos anos nas provas de vestibulares, também que é aplicado para os alunos do terceiro ano do ensino médio, ok? Para a gente começar a falar de desequilíbrio ambiental, a gente precisa entender que ele tem a origem natural e tem uma origem antrópica. A origem natural é que ele se dá pelos fatores bióticos e pelos abióticos. Os fatores abióticos são o quê? Que são as migrações por exemplo, de aves de determinado território, espécies exóticas que têm doenças ou tipos de mutação. E os fatores abióticos que a gente fala que são os fatores naturais, que são os tsunamis, os terremotos, as enchentes, os furacões, certo? As tempestades. E tem a origem antrópica, que é os desequilíbrios causados pela alteração humana, pelas ações humanas, na verdade, como principalmente no Brasil, que é dada pela agricultura, pela pecuária, urbanização, a industrialização, geração de energia, que é a caça também, a caça predatória, que também prejudica bastante, os desmatamentos, as queimadas, ok? E para a gente ter os desequilíbrio ambiental gerados pelas ações antrópicas, que se dá pela destruição do ambiente, como eu falei anteriormente, é o desmatamento, a urbanização, a poluição do ambiente, que é a liberação de agentes que danificam o ambiente, certo? A poluição, que é a alteração indesejável nas características físicas, químicas, também biológicas na atmosfera, que é a litosfera ou a hidrosfera, que passa por causar prejuízo à saúde, que é a sobrevivência, ou também as atividades de seres humanos e também de determinadas espécies. Os poluentes, que são os resíduos gerados pelas atividades humanas, que causam um impacto ambiental assim bem negativo, ou seja, vai ter uma alteração bem indesejável. Os tipos de poluição, que é a poluição da atmosfera, que é dada pelo efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, a chuva ácida também, poluição hídrica, que é a eutrofização ou eutroficação, o petróleo, a contaminação com mercúrio, a poluição dos oceanos também, e a poluição do solo, que, como eu falei anteriormente, aqui no Brasil se dá principalmente, que é o uso de agrotóxicos, o lixo doméstico também, e tem outros tipos de poluição, mas eu acho que não vem muito nesse aspecto, nesse sentido que a gente está falando, que também é poluição, como a térmica, a sonora, a visual, a luminosa, a radioativa, entre outras. A poluição atmosférica, que é primeiro, como eu falei, é o efeito estufa, o efeito estufa que é causado principalmente pelo acúmulo de CO2 na atmosfera, que aumenta a rendição de calor, sim, que é próximo à superfície terrestre, que se dá pelas alterações climáticas, e as causas principalmente a queima de combustíveis fósseis, a agropecuária, as queimadas, os desmatamentos em áreas florestais. As principais emissões do CO2 no Brasil se dá pela agropecuária, ok? Também pelo uso de terras exploratórias. E também tem outras emissões que se dá esse efeito estufa, que urbana, principalmente por caminhões, ônibus, transporte, né, no caso, as indústrias, agricultura, a eletricidade pelo aquecimento, energia. E ações para mitimidar esse efeito estufa, que no caso é reduzir a emissão de CO2 na atmosfera, economizar energia, ter um aumento da eficácia da energética de equipamentos, redução do consumo de alimentos, assim, de origem animal principalmente, tem uma reciclagem, reutilização do lixo, redução, reeducação econômica, assim, para evitar o consumo, desperdício também ajuda bastante. As práticas agrícolas que estimulam o plantio, principalmente as políticas públicas, elas têm uma posição de melhor aprimoramento em áreas urbanas, ter um espaço vegetal, florestal nessas áreas, tendo um reflorestamento também do bioma, que ajuda também, principalmente
no ecossistema, do habitat das diversas espécies, e a destruição da camada de ozônio, que, como eu falei, que se dá principalmente pela alteração da atmosfera, ok? E as consequências da destruição da camada é pelo aumento de casos de câncer de pele, que no caso que é uma consequência humanitária, que hoje muitas pessoas elas sofrem com isso, é o dano às estruturas proteicas de tegumentos dos animais, danos à visão humana, a formação de catarata, a redução da atividade fotossintética, a morte dos seres vivos em ambientes plânctons também, como a morte de algas, de ambientes também fora do ambiente aquático, aumento do aquecimento global, ok? Lógico que vai ter a formação das chuvas ácidas, principalmente causadas pelas emissões de SO2, de CO2, né, dado pelas indústrias principalmente. E contendo dito isso, as consequências da formação dessas chuvas ácidas, ela se dá pela destruição das florestas, das plantações, principalmente naquelas perto de região de centro urbano, os danos a bem materiais, que tipo assim, monumentos, edifícios, também de veículos, e essas churrascas pode causar um prejuízo assim, praticamente bem considerável. Os danos à saúde humana, principalmente, também para os animais, ok? E agora vamos em relação à metodologia que vai ser aplicada dentro de sala. Como eu falei, a matéria vai ser sobre o desequilíbrio ambiental, aplicado para os alunos do terceiro ano, ok? A expectativa de aprendizagem, que é reconhecer a ocorrência das diversas formas de desequilíbrio ambiental, que é distinguir as causas naturais, as consequências das atividades humanas, como eu disse anteriormente no início da aula. O recurso pedagógico, como eu pensei que, se dá pelo terceiro ano, que é um ano que está finalizando assim o processo de ensino básico, que depois vai ter a universidade, a prova de Enem, a prova de outros vestibulares. Então tem uma coisa mais simples, que é recorrer à utilização de slide, data show, que é só uma explicação para ter um melhor compreendimento, melhor participação na aula, mostrar o impacto do homem no meio ambiente nas últimas décadas. O recurso de mídia pode ser o projetor, o caixa de som, a tela de projeção, como notebooks também. E no primeiro momento, como é aplicar a matéria, como eu acabei de falar um pouco, sobre uma forma breve sobre o desequilíbrio ambiental. No segundo momento é dividir o grupo de alunos, vamos supor que uma sala tenha 30 alunos, dividir um grupo de 5 alunos, de 6 pessoas, 5 grupos, 6 pessoas, perdão, e vai ter uma apresentação sobre o conteúdo através dos slides do NataShow, e a avaliação vai ser principalmente pela participação da aula, na apresentação, para ver se realmente teve um conhecimento sobre o assunto, sobre a matéria que está sendo abordada, e vai ter uma nota de 2 pontos na N2, ok?